Caros colegas de estudo, hoje vamos para mais um vídeo. Hoje é um tema meio polêmico, acho que eu vou falar de um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir aí, mas eu acho um tema importante. Já quero falar que algumas coisas que eu vou dizer aqui não quer dizer que eu consigo praticar elas dessa forma, mas é um jeito que é uma filosofia que eu estou buscando, né? Que eu estou procurando cada vez mais trabalhar desse jeito. E eu acredito porque o pouco que eu consigo fazer desse jeito eu vejo que é melhor, né? Que eu sinto que eu tenho uma resposta melhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre o erro, tá? O erro do cavalo, principalmente, né? Tem uma frase que é muito difundida que pelos treinadores, né? Que é você tem que deixar o cavalo errar, né? Essa frase, o que que eu entendo dela, né? No primeiro momento, eu acho que quando um treinador fala isso, né? No treinamento, quer dizer o quê? Que às vezes às vezes não, mas a gente tem que estar sempre verificando, né, de deixar o cavalo solto, né, ou oferecer alguma coisa de uma maneira cada vez mais sutil e ver se ele mostra pra gente o que que tá enroscado, né, o que que tá faltando. E aí você consegue, com isso, você consegue ver o que que você precisa trabalhar, tá? Às vezes a gente está trabalhando e fica meio que sempre completando o cavalo ali, a gente já sabe que ele tem uma tensãozinha ali, ou uma coisa assim, ou um cavalo que às vezes está sempre puxando para um lado, a gente vai segurando ele, né? Por exemplo, um cavalo que num determinado ponto da pista que a gente está passando, a cocheira está aqui, a hora que a gente está passando aqui, a gente sabe que ele vai puxar aqui pro lado da cocheira, a gente aqui na curva já começa a dar uma seguradinha, né? E aí, assim, o círculo sai certo, né? Mas se você soltar ele, você vai ver que na verdade ele tá pensando para lá e aí você nunca trabalha isso, porque você não solta ele de verdade, né? E aí você corrige, né? E aí você só vai corrigir se ele errar. O que é diferente de você corrigir porque você acha que tem que corrigir, né? Então você faz uma checagem de como que tá ali, né? Ou então, né, quando você está refinando uma manobra, né, a gente quer cada vez dar um sinal mais sutil, um sinal mais um sinal menor, né, com menos ajuda, cada vez ajudando menos, com a perna, com a mão, enfim, e aquilo vai ficando cada vez mais fluido, né, mais fácil de acontecer com menos ajuda nossa. E aí o cavalo mostra que a gente precisa fazer, tá? Mas o que eu vejo que pelo menos parece que algumas pessoas fazem, é provocar o cavalo a errar para corrigir, entendeu? A pessoa quase que cria uma armadilha para o cavalo, sabe que o cavalo vai errar, mas ele fala, vou fazer porque eu já corrijo já, porque eu quero tirar isso dele logo, né? Que é uma abordagem que eu acho que aí você foca no erro, você foca na correção, né? E, pô, você tá colocando o cavalo num apuro, você sabe que você tá colocando ele num apuro, né? Então, eu acho essa abordagem, eu acho talvez uma deturpação do que realmente significa isso, né? Um cavaleiro que às vezes parece que quer criar uma armadilha pro cavalo, só para ir lá e corrigir e falar para ele que ele tá errado, entendeu? E, bom, dito isso, né, esclarecido isso, agora tem uma segunda abordagem, né, que é essa que eu falei no começo, que é a que eu venho buscando, que quando a gente pega para estudar o Tom Dorsey e o Ray Hunt, né, eles falam coisas do tipo, você não deve se preocupar com erro. Se o cavalo errou, você ignora aquilo, né? A hora que ele faz uma coisa certa, faz questão de mostrar para ele que ele fez certo, que ele fez bem. Qualquer mudança positiva, você vai lá e mostra para ele que ele está bem. Se ele errou, continua fazendo, né?
prepara ele melhor, prepara ele, posiciona ele, dá o suporte que ele precisa, e aí você foca em fazer o cavalo acertar, né? Isso que eu acho interessante, você foca no acerto e ignora o erro, tá? Eu sei que isso é meio complicado, né? Claro que erra, a gente quer, a gente é programado para arrumar, né, o que está errado, mas eu acho que essa abordagem, né, além de ter essa coisa de a gente ter uma relação muito mais gostosa com o nosso cavalo, ah, o resultado dela às vezes é melhor, né? Até pela mente do cavalo tá mais o cavalo tá querendo acertar e não tá preocupado em não errar, o que é completamente diferente, né? Então, ah, deixa eu dar uma verificada aqui que eu fiz um mapinha mental. Então a gente traz essa responsabilidade pra gente, não pro cavalo. E aí é um ponto que eu tenho um pouco mais de dúvida, né? Porque realmente chega uma hora que conforme o cavalo vai amadurecendo, né? A gente realmente precisa ver o que que a gente realmente tem, né? Às vezes a gente precisa soltar e de repente algumas coisas vão dar errado, né? Mas assim, a gente também tá toda hora preparando muito, né? Tá assim, eu só vou pedir quando eu sentir que ele tá completamente pronto, né, para fazer tal movimento. Também acho um pouco complicado a gente falar disso, principalmente um cavalo de prova, né? Porque às vezes lá, às vezes na hora, alguma coisinha, né? Você não tem, você não pode, opa, deu errado, peraí que eu vou fazer de novo, né? Vou preparar melhor, vou fazer de novo. Ou, sei lá, uma prova de rédeas, tem que dar tantos círculos. Ah, não, vou dar mais um aqui porque esse círculo aqui ele não está preparado ainda para fazer uma redução, né? Então, às vezes ele tem que fazer sem estar tão preparado, né? Arruma ali na hora e manda. Lógico que o ideal é um cavalo que está sempre pronto, né? Mas também tem essa coisa de que às vezes a gente precisa de um cavalo que vai mesmo sem tá tão pronto assim, né? E um outro ponto também, que às vezes eu penso bastante, né? Vejo que tô jogando algumas coisas aqui que na verdade não é resposta de nada, né? É mais são mais coisas para a gente pensar, né? Essa eu acho que é do Ray Hunt que ele fala, né? Você tem que chegar antes, né? Você tem que chegar mais cedo. Você está sempre fazendo muito quando você está atrasado. Isso é uma questão, para mim, que ele está falando muito de feeling e associado ao timing. E aí vai te dar o balance também, né? Porque o equilíbrio de ajuda e equilíbrio do próprio cavalo. Porque se você está sentindo que o cavalo, por exemplo, né, tá dando uma entortadinha e você vai e já alinha de novo, ali você fez um ajuste pequeno, né? Agora, se ele dá uma entortadinha, aí ele dá uma endurecida, aí ele sai do caminho que você tava, aí você fala, nossa, tá tudo errado, bam, né? Quer colocar ele de uma vez. É aí que acontece que a gente tem que fazer muito para arrumar, né? E às vezes uma atitude dessa é pouco eficiente, né? Por quê? Porque se a hora que ele deu uma entortadinha, você já voltou ele já voltou para o alívio, pronto, ele já sabe que ele tem que ficar ali, né? Agora, a hora que ele já entortou, a hora que ele já se entortou tudo, já bagunçou tudo, né? Para ele associar o jeito que ele tá agora, a correção que você tá dando agora, pro jeito que ele tá agora, com o comecinho ali, né? Eu acho que fica uma distância maior, fica um pouco mais complicado. Então, tem essa questão de você estar ali, né? O Tom Dorsey falava bastante de dar um suporte para o cavalo, né? Você precisa dar um suporte. E aí tem essa questão, a gente está dando um suporte ou a gente está carregando ele, né? Ou a gente está
assim, segurando ele para ele não errar, né? A gente não está deixando ele mostrar o que realmente está acontecendo. Então é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E para aproveitar o assunto aqui que a gente está falando de erro, um outro assunto que eu tenho não é uma opinião divergente, tá? Mas também é um pouco contra o que o pessoal fala, né? É a respeito da antecipação. Por quê? Todo mundo que eu conheço fala que o cavalo não pode antecipar, né? Que a antecipação tem que ser corrigida. E agora eu vou me reiterar porque não é todo mundo que eu conheço. Porque quem me falou isso, se eu não me engano, foi o Martin Black que me acendeu essa luz na cabeça, né? Eu acho que ele estava falando sobre troca de mão, se eu não me engano. E aí ele fala o quê? Eu tô fazendo um círculo, né? Acho que ele tava num galope falso, né? Preparando o cavalo para trocar. E aí o cavalo, ele falou assim, o meu cavalo já tá querendo trocar. E eu vou deixar, eu não vou corrigir. Ele sabe o que eu tô querendo e ele tá querendo fazer o que eu tô querendo. Então por que que eu não vou deixar? Entendeu? Ele tá pensando no que eu tô pensando, ele tá querendo fazer um esforço para fazer uma coisa que eu quero, por que que eu não vou deixar? Né? Então, pelo menos nesse momento, nesse processo inicial, nesse começo, né, acho que a gente tem que dosar, né, essa questão, né, ter cuidado para não inibir essa vontade do cavalo e mais para frente, em vez de corrigir, né, em vez de punir ele se ele antecipar, a gente deixar mais claro quando eu tô querendo uma coisa e quando eu não tô querendo, né? Para ficar claro para ele, ó, eu quero isso aqui agora, e aí quando você pedir outra coisa que de repente ele está antecipando, agora sim eu pedi, agora sim você você pode fazer, né? Então, né, mais uma vez trazendo a responsabilidade para a gente, ao invés de corrigir ele, né? Pô, se ele está pensando uma coisa que eu quero, eu só preciso definir melhor quando eu quero isso, né? E para ele pensar nisso quando eu pedir. Não sei se ficou muito confuso, mas é um tema também um tema complexo, né, de muitas opiniões divergentes, mas queria fazer essa provocação hoje para vocês pensarem também nessa questão da antecipação, que muita gente considera um erro, mas será que é um erro mesmo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, espero aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, se, se vocês acham que não é bem assim, fiquem à vontade para comentar. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.